eu fui pregar numa igreja, estava umas 4 horas de distância, na cidade do norte do Paraná, chamada Arapongas. E a gente saiu de Guarapuava, andou mais ou menos 1 hora, saiu meio-dia, lá para 1 nós paramos numa churrascaria. E comemos, conversamos, mais comemos do que conversamos, não sei. Ficamos mais ou menos 1 hora parado lá. E significa que se a viagem era 4 horas, com essa parada de 1 ia levar 5. A gente saiu meio-dia, a média, a expectativa era chegar ali a partir das 5. Lá para umas 4 horas da tarde, do nada, mas do nada, me deu vontade de comer pamonha. Mas pensa numa vontade. Outro dia um cara falou, não, pastor, eu te entendo, desejo de gordo. Eu falei, não. Eu falei, desejo de gordo eu tenho o tempo todo. Eu falei, essa era uma coisa assim, um outro nível, sobrenatural. Para as irmãs que já tiveram desejo durante a gravidez, eu quero dizer que foi muito pior. Para os homens que têm o coração no bolso, na carteira, vou te dizer, o desespero pela pamonha era tão grande que eu pagava R$50 numa pamonha sem titubear. Irmão, é feio falar assim, mas para tentar explicar o desespero, parece que uma coisa entrou em mim e queria comer pamonha. Pamonha, você vai comer pamonha, me deu um desespero. E eu falei para o outro pastor que estava dirigindo, falei, velho, você vê uma barraca de pamonha, para, que eu preciso comprar uma. Eu só lembro dele me olhando por cima do óculos, perguntando, e cabe? Fazia 2 horas que nós tínhamos saído da churrascaria. Eu falei, se não couber, eu levo a viagem. Aí cada vez que eu via de longe uma barraca dessas de madeira, beira de estrada, né, dizia reduz, se você passar vai ter que voltar. Mas estava fechada, uma outra fechada. Não era a época da colheita do milho. Eu sei que acabou, que era perto aí das 5. A gente passou a Apucarana, para quem conhece lá, tinha 17, 18 quilômetros para chegar na Pompas. Eu já tinha praticamente desistido. Aí me cutuca, falei, daqui a pamonha. Eu falei, por quê? Ele diz, olha lá. Não pensa no outdoor gigante, pamonha. Eu falei, não, para o cara fazer um outdoor desse tamanho, tem pamonha o ano inteiro, congelada, o que for. Aí eu falei para ele, encosta. Quando ele encostou o carro, hoje duplicaram aquela rodovia, já não tem mais. Tinha essa barraca aí. Quando ele encostou o carro pelo acostamento e entrou no terreno onde ele sentia, eu desci do carro. A primeira coisa que eu reparei, tinha um cara encostado. Eu não sei se era um muro ou uma cerca, era alguma coisa que dividia o terreno. E a primeira pessoa que eu reparei foi ele. E eu reparei que ele olhava fixadamente para mim. Que é uma forma mais bonita de dizer que o cara estava me encarando. Tá lá o cara na cerca me olhando, a hora que eu vejo, eu olhando para ele de volta. Eu andava em direção à barraca de pamonha, sentia aquele par de olhos me seguindo, eu parava. Numa dessas andadas de parado, o outro que estava comigo me deu um sinal. O que está pegando? Esse ano se converter, irmão, assaltante de banco. Pensa num cara que sabia tudo da malandragem. Ele deu um sinal, mostrei o cara, ele olhou o cara, olhou para mim. Nessa nossa troca de olhares, entendi ele falando, qualquer coisa estamos em 2. 2 homens de Deus, eu não sei o que eles pensam, mas... Eu fui até o lugar que vendia pamonha. Perguntei o preço de cada coisa, escolhi o que eu queria, paguei. Mas, irmão, estou me sentindo a pessoa mais louca desse mundo. Porque eu sei que eu estou de barriga cheia, que eu não estou com fome. É um desespero por aquela pamonha que eu não consigo entender. E eu comecei a pensar, falei, eu estou louco. Não, eu estou louco. Eu disse, não, eu não estou louco. Porque em tudo o resto minha mente está funcionando normal. É só com a pamonha que ela está esquisita. Aí eu estava tão apavorado, não conseguia entender aquilo, que eu falei, Deus, haveria algum motivo de você me trazer aqui que não fosse comer a pamonha? Aí eu pensei, falei, não, estou louco. Botei Deus no meio da história. Mas eu fiz a pergunta sem esperar a resposta, mas a resposta veio. Porque a hora que o cara me entregou a pamonha que eu paguei, peguei ela na mão, sumiu a vontade de comer pamonha. Eu me senti maluco ainda. Aí eu falei, haveria algum motivo para eu estar aqui que não fosse comer a pamonha? O Espírito Santo falou comigo. Não foi uma voz audível, não foi uma visão, mas veio no meu espírito. Essa pamonha não é para você. É para aquele homem para quem você estava olhando feio. Essa voz interior me disse assim, ele me pôs à prova. Ele me disse, Deus, se você existe e se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Eu pensei, se Deus estiver nisso, vai ser o máximo. Foi, mas se não tiver, vai dar rolo. Já não estava aquele clima, a gente se olhando esquisito. Aí, irmão, eu queria dizer para você que a hora que Deus falou comigo, eu falei, aleluia, amém. Eu pensei, tô louco mesmo. Olhar pro cara, o cara me olhando, olhar pra pamonha. Pensei, só tem um jeito de descobrir. Primeiro fui no meu amigo, falei, amigão, você não vai acreditar. Ele falou o quê? Eu falei, sumiu a vontade de comer pamonha. Eu só lembro dele me olhando, dizendo, agora você vai comer? Eu falei, cara, você não entendeu. Ele falou, nem tenta me explicar. Você me buscou 1 hora, você vai comer essa pamonha. Aí eu pensei, não adianta explicar. Aí eu olhei pro cara, falei, mas se eu chegar lá e dizer que Deus mandou dar uma pamonha, que me deu uma pamonhada, eu tenho que fechar. Ao mesmo tempo pensar, mas qualquer coisa nós estamos em 2. Daqui a pouco fiquei aqui 2 coisas nenhuma, só uma hora que o cara aguenta ele sozinho. E uma hora que eu falei isso, aguenta ele sozinho, que eu lembrei. Falei, meu Deus, sou crente. Meu Deus, sou pastor. Eu não posso brigar. Aí a hora que eu lembrei, pensei, e agora? Como é que eu vou lá falar que Deus mandou eu pagar pamonha se eu estava olhando torto? Mas aí, irmão, para ficar mais bonito, dissimulei. Mais bonito falar dissimulou do que fingiu, né? Pensei, o cara não me conhece, não sabe como eu sou. Eu vou interpretar uma personagem de que eu sou esse cara mal-humorado, que olha torto, que fala estranho, ele não sabe como eu sou.
Eu pensei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso ou não. Lembrei lá daquele conselho dos 15 anos, irmão, já era pastor. Falei, vou fazer a checagem, a conferência profética. Peguei a pamonha. Fui na direção dele, ainda olhando, meio torto por cima, aquela ginga. Cheguei mais ou menos perto de onde ele estava, a distância de segurança ainda. Ainda olhando meio torto para ele, falei, e aí, pode parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para limpar a pamonha. Por dentro, eu estava assim, ó. Por fora eu mantive a cara de paisagem. Deus mandou te pagar uma pamonha, hein? Aqui eu falei isso, os olhos dele encheram de lágrimas. Começaram a escorrer. Eu não precisei fazer a checagem, porque ele se antecipou. Ele falou, moço, faz 3 dias que eu não como. Eu não aguento mais de fome. Ele falou, 1 hora atrás. Quando ele falou 1 hora, eu fiz as contas. Foi exatamente a hora que me deu vontade. Ele falou, 1 hora atrás eu cheguei nesse lugar. Falei, Deus. Ele falou assim para mim, eu desafiei Deus. Falei, Deus, se você existe, se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Ele falou assim, eu já estava quase desistindo de ir embora. Aí você chegou e eu ficava olhando pensando, será que é esse? A gente vê briga onde não tem, irmão. Ele dizia, eu não conseguia tirar os olhos do Senhor pensando, será que é esse? Eu fiquei com a vontade de enterrar minha cabeça feito um avestruz. Mas nessa hora, querido, é aquela coisa de você, Deus faz um movimento, você faz o outro. Nessa hora, o Espírito Santo falou comigo. A razão pela qual ele pediu a pamonha não era por causa da fome. O Senhor me diz, ele vem de uma igreja que ensina ele que ele cometeu um pecado mortal para o qual não existe perdão. Basicamente, o sentenciaram ao inferno sem oportunidade de reversão. Ao me pedir a pamonha, ele não queria só matar a fome. Ao perguntar se você ainda se importa, ele não estava só querendo saber se Deus se importava com a fome dele. Aquilo me veio forte no meu espírito. Era um questionamento dizendo, você ainda me aceita e me perdoa? O Senhor falou comigo, diga o que está por trás da mensagem da pamonha. E uma hora que eu falei, você é um crente da igreja assim. Esse cara chorava, ele urrava. Mas foi um negócio assim, Deus veio e veio com força.